Eu sou Silvia Lúcia Ferreira, sou professora da Escola de Enfermagem e estudo as questões de saúde das mulheres e relações de gênero, e sou também pesquisadora do GEM, que é o Centro de Estudos sobre Mulheres, Gênero, Saúde e Enfermagem, e do NEIM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher, da Universidade Federal da Bahia. O 28 de maio é o dia que se comemora o Dia Nacional pela Redução da Morte Materna e o Dia Internacional pela Saúde das Mulheres, né? Essa data é de extrema importância para o Brasil e para toda a América Latina, dadas as condições ainda que as mulheres adoecem e morrem nessa região. A gente vai falar da morte materna porque a morte materna no Brasil, embora ela tenha diminuído, teve uma redução significativa. Ainda no Brasil ainda está elevada a taxa e ainda se morre de mortes evitáveis. Então, no Brasil as mulheres morrem ainda de hemorragias, as mulheres morrem de hipertensão e as mulheres também morrem de aborto. Então esse quadro, na verdade, nos distingue de um conjunto de outros países, né, porque a morte materna ainda é muito alta. E o que nós que estudamos gênero e estudamos as mulheres, nós nos questionamos sobre essa desigualdade a que as mulheres estão expostas todas as vezes que ela engravida. Então, se a discussão sobre a maternidade no país é compulsória, né? A maternidade é chamada maternidade compulsória porque poucas mulheres têm socialmente a possibilidade de não serem mães ou não engravidarem, né? Porque é colocada socialmente como um valor para as mulheres. Se esta maternidade ela é compulsória e socialmente ela assim é reconhecida, por que as mulheres morrem ao engravidarem? Por que elas morrem? Por que elas morrem de hemorragias de causas bastante que são evitáveis, causas que são completamente controláveis pelo Estado, pelo Serviço de Saúde, né? Então a gente sempre se pergunta por que morrem mulheres toda vez que elas optam por engravidar? Essa é uma questão que é uma coisa que a gente, no dia da mortalidade, da discussão da redução, a gente tem que se perguntar. A morte também, ela, não só a morte materna, mas a morte por aborto, ela também deve ser questionada, porque as mulheres têm diferente exposição ao aborto e, por isso, diferente exposição na possibilidade de morrer, né? As mulheres que têm classe socioeconômica diferenciada, elas, mesmo que o aborto seja crime, porque é crime no Brasil, elas têm possibilidade de fazer o aborto em clínicas seguras. E as mulheres que têm um acesso socioeconômico diferenciado, um nível socioeconômico diferenciado, elas morrem porque não conseguem chegar ao serviço de saúde, né? E é importante também chamar atenção para essa morte por aborto, porque a morte ela é diferenciada para mulheres negras e mulheres brancas, né? As mulheres negras, que compõem a grande massa das mulheres pobres brasileiras, elas têm pouco acesso ao serviço de saúde para evitar gravidez, na verdade, né? Métodos contraceptivos seguros, que sejam distribuídos mensalmente, como elas necessitam, e também elas não têm acesso a métodos, e quando elas engravidam, elas também não têm possibilidade de fazerem um aborto seguro, né? Estou falando do aborto legal, porque os casos do aborto legal é risco de vida, estupro e anencefalia. As mulheres que se expõem a uma dessas três causas, elas têm a possibilidade de fazer a interrupção da gravidez até a 12ª semana, e o que nós observamos é que elas geralmente chegam no serviço de saúde antes disso, mas elas, por conta da burocracia que é imposta para essas mulheres, geralmente elas ultrapassam a 12ª semana e elas continuam grávidas, né? E essa exposição, na verdade, que o serviço de saúde as submete, a gente sempre fica pensando, será porque elas são negras, a maioria? Elas são pobres? Com certeza que sim, né? Então, nos chama a atenção para a discussão do adoecimento e da morte, o fato de mulheres, e no caso da Bahia isso é muito, muito sintomático, o fato da gente ter aqui quase que 90% da população negra, e essas mulheres serem expostas de forma diferente ao adoecimento e à morte.
Então as mulheres negras, elas morrem muito mais, né, na Bahia, no Brasil, por questões que são também controladas, né, por hipertensão arterial, por miomas, né, por questões, por adoecimentos crônicos gerais, por diabetes, né, que são doenças assim, que têm um controle já bastante significativo e importante nos países desenvolvidos. No entanto, aqui as mulheres negras, elas adoecem e morrem também de forma diferenciada. Chama atenção também o fato da morte, e nesse dia 28 que a gente discute a questão da morte materna, há uma morte que não é materna, mas é uma morte que é ligada à questão do machismo, né? Que é o feminicídio, e que aumentou assustadoramente no país nos últimos anos, e nesse ano de 2019 ele é bastante importante do ponto de vista estatístico, né? O feminicídio, que é o legado do machismo diretamente, ele só se dá porque o homem ele quer ter a posse da mulher, quer ter a posse do seu corpo, e ele não admite de jeito nenhum que as mulheres são independentes, que as mulheres não queiram mais um relacionamento afetivo com eles. E aí é claro que os homens, por conta do machismo, eles se sentem ofendidos, né, porque são desprezados, e eles matam as mulheres. Então, essa discussão da morte, ela também é diferente quando a gente vai estudar a causa da morte. A gente está falando de morte materna, de aborto, e agora eu estou falando de feminicídio. Em todas essas possibilidades de exposição à morte, são as mulheres negras as que que estão em pior plano em relação a se comparadas, né? E elas também estão mais expostas não só à morte, como ao adoecimento. Então, o racismo, que estrutura a sociedade, como o machismo, esses dois elementos, essas duas variáveis, elas possibilitam que mulheres negras sejam muito mais expostas a adoecer e morrer do que as mulheres brancas, né? Então, na hora que a gente conseguir eliminar da estrutura social o racismo e o sexismo, ou o machismo, como a gente chama, né? Nós poderemos, claro, aí sim, no dia 28 de maio, a gente está fazendo uma comemoração do dia, e não necessariamente uma lembrança trágica e triste de que esse dia vai falar de morte e de adoecimento. A gente, vencendo o machismo e vencendo o racismo na sociedade, com certeza nós teremos um outro quadro de adoecimento e de morte.